Obrigado. Olá. Também presente Humberto César da Silva, da Agrupação da Recuperação de Álcool e Drogas. Obrigado pela participação. Agora vamos passar a palavra ao Dr. José Florentino Santos Filho, que é presidente do COMUDA, que é o Conselho Municipal de Drogas e Álcool da cidade de São Paulo. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir desculpa já pelo tom de voz. Eu também estava acamado e eu estava pensando ontem se eu iria ou não. Eu acho que não vai dar, né? Mas hoje eu andei melhor, já é possível. Quero cumprimentar aqui a mesa, o Marcos Alcir, que é o presidente do Sindilec. Muito obrigado pelo convite, junto com o Sérgio. O doutor Luiz Carlos Valois, obrigado gostei muito da sua fala. O Eduardo e também a Maria Alice, aqui do meu lado. Parabéns pela fala. Bom, explicar um pouquinho o que é o COMUDA. O COMUDA é o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool. Esse nome foi o primeiro que surgiu como conselho. Todos eram COMADES, que era o Conselho Municipal Antidrogas. E a gente já estava vislumbrando o futuro, né? Hoje todos são políticas sobre drogas, né? Só o COMUDA que não mudou, mas todos os COMADES mudaram, tiveram que mudar o nome. O COMUDA ele já tem uma certa visibilidade na cidade, né? É um órgão que já é conhecido. Desculpa. Ele faz várias atividades na área da prevenção, principalmente com jovens. Também capacitação, professores, profissionais, né? E palestras, atividades afins, seminários, né? O COMUDA tinha um filho que era o CDR, né? O filho morreu cedo, morreu com 2 anos, que era o braço executivo do COMUDA, né? Então o COMUDA pensava e o órgão executivo, que é a Coordenadoria de Atenção às Drogas, executava. E com a mudança da gestão acabaram com a coordenadoria, né? Então foi uma coisa muito chata, que até agora a gente do COMUDA está pensando assim, e agora? Quem é que vai executar? O COMUDA é um órgão consultivo, ele não executa. Então, estão vendo aí na nova secretaria como é que vai ser. A gente tem uma situação, aproveitando um pouco a fala dos que falaram antes de mim, uma situação complicada na cidade relacionada a áreas de conforto de uso. Já temos a Cracolândia mais famosa do Brasil, mas não é a única desse porte. Em algumas situações ela é até menor, ela não é tão grande como mostrado na televisão, né? E a gente já fizemos juntos, nunca sozinho, o COMUDA não faz isso sozinho, mas com atividade junto com o Estado, numa grande organização, conseguimos, de certo modo, algumas atividades, e hoje as atividades que estão acontecendo na cidade são frutos desse trabalho que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nasceu ali como discussão e tentando, pelo menos, despojar as pessoas da participação somente de crítica, né? Tentando colocar os órgãos colocarem a mão na massa, eliminando um pouco a paixão também. Foi ali que a gente conseguiu várias atividades importantes. Todas elas não são daqui, a gente teve que pesquisar fora, várias vindas de Portugal, várias vindas de Londres, da Espanha, né? Então a gente foi aprender como é que eles faziam e trazer para cá. O que tinha aí de igual era justamente a área de conforto de uso. Então aqui nós temos a Cracolândia, né? Que é uma área de conforto de uso de crack. Lá eles tinham, em Portugal, eles tinham uma área muito maior do que a nossa, com 10 mil pessoas em barracas que faziam uso de heroína injetável, né? E eles usaram um sistema que a gente achou bastante interessante, trouxemos para cá dessas discussões e acabamos tendo sucesso aqui com essa atividade, que é justamente abordar o dependente em situação de rua e não forçar ele para o tratamento, convencê-lo. Como ele é um ser humano inteligente, a gente conseguia emplacar sempre, né? Mas com vínculo. O abordador não teve sucesso hoje, mas amanhã ele faz novamente contato, ele procura e é procurado. Aí no amanhã ele acaba levando essa pessoa. Isso funciona. Eu vi isso, eu participei desde o início e hoje continua
acontecendo na cidade de São Paulo, né? As atividades começaram pela prefeitura e expandiu para o governo do estado, que a gente está apreciando bastante, que está sendo feito também. Então, hoje nós temos abordagem para dependente de situação de rua em área de conforto de uso, com sucesso. Precisamos melhorar, né? É incrível. Tudo que é feito lá fora é bonito. Vem para cá, passa por uma transformação e a gente acaba adaptando aqui bem inferior. Então, os abordadores não são especialistas em drogas e álcool, são pessoas que se propõem pelo salário, que o salário é baixo. A pessoa não fica muito tempo nesse trabalho justamente por conta do risco da codependência. Ele acaba se tornando um codependente porque não tem reciclagem, não tem atenção para ele, né? E o salário é baixo, ele acaba desistindo de ir embora, né? E aí, quando perde um profissional desse, aí a coisa fica feia. Porque o outro profissional tem que começar do zero, criando uma confiança, um vínculo, até chegar ao ponto daquele outro profissional que saiu. Então, a gente tem que melhorar nessa área ainda tem muita troca de profissionais, né? É fácil identificá-los na cidade, os da saúde usam colete azul e o do social usam colete verde. Os dois estão no mesmo propósito, convencer o dependente para ir para um tratamento, né? E funciona. Isso nós conseguimos com sucesso. Até hoje persiste e precisamos melhorar, né? Como tudo. Depois, uma outra situação, encaminhar, uma vez que ele aceita o tratamento, para uma vaga gratuita. A prefeitura tem toda uma média de 400 vagas. Essas vagas são internações de 6 meses, né? E tem vagas que é somente do social, que é para internação, que não é um tratamento, é na Fazenda Esperança. Gosto do trabalho da Fazenda Esperança, mas não gosto do resultado, né? É que ele sai de lá muito vulnerável, ele não tem conhecimento sobre área de risco, sobre fator de ajuda, de onde ele pode ter confiança e ele poder não, logicamente, crescer dentro do pós-tratamento, né? Então ele sai muito vulnerável e aí a gente entende o porquê não é um tratamento, né? Eles tiram ele da área de conforto de uso, tiram ele do meio ambiente e só tirar o meio ambiente não resolve. É muito grave isso, né? Aparentemente isso é muito bonito, mas o resultado é péssimo. Ele acaba, de certo modo, não sabendo conviver na área de risco e acaba cometendo lapso em seguida, recaída, volta o uso, acabou, volta a dependência. E a partir daí começa tudo de novo. Esse looping que é complicado e para ele parece que ele não vai sair nunca mais disso, né? Mas foi uma estratégia errada. Enfim, uma coisa muito legal que a gente pôde implantar pela Coordenadoria de Atenção às Drogas, que é a reinserção social. Então, eu estou afirmando para vocês, é possível fazer reinserção social com o usuário de crack, que é o mais grave do uso da substância, né? Que parece que foi perdido, e não é. Nós conseguimos implantar um projeto durante um ano na cidade. É um projeto de moradias assistidas. Moradias assistidas funcionam muito bem, logicamente, é aquilo que eu falei no início, né? A gente trouxe de Londres, né? Fomos lá aprender. São casas no meio do caminho, como eles chamam, né? Então, ele sai do tratamento, tem a oportunidade de ser abrigado por uma casa dessa, onde é trabalhado com ele a reinserção social aos poucos, onde ele tem que valorizar a recuperação, tem que valorizar o pós-tratamento. Ele continua indo ainda num centro de atenção psicossocial, é um trabalho em rede, né? Ele não pode, de certo modo, ficar longe disso até uma alta absoluta. Ele é estreitado com a família novamente, independente do prejuízo que ele causou ou que ele vive, né? Esse prejuízo emocional, e ele consegue um emprego. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos empregar 72, o melhor resultado que a gente teve, 72% dos moradores. Já tinha moradia que durante o dia não tinha ninguém. E a gente já estava preocupado com o funcionário, né? Porque todo dia ninguém, né? O período que ele entra, ele só vê dar tchau.
Aí ele vai embora, entra o outro, aí o pessoal começa a chegar à noite. E chegar para sair de novo para estudar. Então ele já começou a ficar preocupado com isso. Isso chamava sucesso para a gente. Então 72% trabalhavam. E nós tivemos um número maravilhoso de 65% que voltaram a estudar. Hoje, o projeto chegou no seu melhor resultado, 59%. E hoje nós estamos monitorando ainda 59 pessoas, que é um número muito bom. Tem todos os tipos de casos após moradia, na pós-reinserção. Não tenha dúvida, pessoas que acabaram, já que ele estava estável no que diz respeito à recuperação dele, ele resolveu vender a droga. E aí a polícia pegou e aí agora está preso, né? Então tem histórias assim, tem histórias maravilhosas de pessoas que estão trabalhando, retornaram para a família. Eu ainda recebo e-mail de familiares agradecendo, e não tem que me agradecer absolutamente nada. Eu sou um servidor público, eu estou ali trabalhando, eu estou em busca do melhor resultado, né? Mas tem vários casos a gente não fechou ainda para poder falar o pós-moradia, qual é a porcentagem, mas que não é responsabilidade do projeto. A responsabilidade do projeto era, então, reinserir ele novamente na sociedade. Ao pós, ficaria como um resultado para a gente poder aqui debater e falar, valeu a pena. Mas com 59% a gente já pode falar, valeu a pena, né? É possível. Esse projeto, logicamente, como mudou a gestão, e isso é muito claro, vocês sabem disso, nada que a outra gestão pode ter continuidade. Então, encerraram o projeto, passou para moradia, de moradia assistida para residência terapêutica, e hoje foi somado às residências terapêuticas, né? Então, são 16 residências terapêuticas, nós tínhamos 5 moradias. Então, hoje são 16 residências terapêuticas. Agora, a residência terapêutica começou a se encaixar dentro de um trabalho como era feito no planejamento da moradia assistida. Mas o início foi meio complicado. A gente mesmo ficou bastante chateado, né? Então, nós entregamos para ele um morador que já estava reinserido. E, de repente, esse morador voltou a fazer uso, recaiu, abandonou tudo que tinha conseguido, né? Ele sentiu a mudança, né? E o nosso trabalho era justamente para não ter essa situação, né? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Em outubro, nós vamos fazer a 5ª Conferência Municipal de Políticas de Drogas e Álcool, né? Infelizmente, a gente cita ainda o álcool, não que ele não seja uma droga, é que as pessoas acham que álcool não é droga. E aí eles falam, e o álcool? Mas eu só bebo, né? Ele não entende que não é a questão do beber socialmente. É quantos episódios socialmente você faz isso na semana, né? Então isso pode determinar, logicamente, a sua situação. Porém, né, se dependência química é uma doença, ela tem critérios. E para analisar se é um dependente ou não, tem que analisar esses critérios. Não é simplesmente o fato de beber que vai estar sendo um dependente, não é nada disso, né? Então nós vamos discutir eixos temáticos, são 7 eixos temáticos: prevenção, tratamento, inserção social, né? Vamos falar também sobre direitos humanos e diante desses eixos vai ter debate durante 2 dias e depois propostas pela comunidade. Os participantes dessa conferência são munícipes e é eles que vão, logicamente, colocar as propostas, né? Enfim, a minha preocupação, não tenha dúvida, né? Nós estamos nesse momento que eu, não sei como vocês enxergam isso, mas eu estou gostando bastante das manifestações, né? Eu me enquadro dentro de tudo isso, né? É uma pena que ninguém falou de drogas, né? Eu fico procurando um cartaz de droga, né? Então, ninguém vai falar do tema, né? Mais tratamento, né? Precisamos abrir mais vagas, eles só citam 1230, né? E na verdade foi eu que estudei esse material, eu não vejo desse jeito, não é bolsa crack, né? Desde o primeiro momento que eu estudei em Minas Gerais. Para vocês terem ideia, a diferença do trabalho de São Paulo com Minas Gerais, nós estamos enxergando eles de binóculo, de tão adiantado que eles estão. Nós não somos organizados, né? Então, se a gente falar de prevenção, alguém vai falar, posso colocar meu projeto? Custa tanto. Aí não adianta, não tem ideal. Se tem um custo, não tem ideal, né?
Os trabalhos de hoje são feitos pelas universidades, não é pelo fato de eu também ser da Unifesp, ser mestrando em psiquiatria e psicogenética, não é pelo fato disso, mas eu também sinto isso, né? Quando a gente fala com a universidade, ela já quer colocar um projeto, e um projeto caro. E aí você vê a abrangência do projeto e você fala, não vale, é pouco. Olha quantas escolas tem na cidade de São Paulo. São muitas escolas. Se eu for fazer, tem que fazer para dar certo. Nós temos que pegar todas as escolas. Falando em escolas, as dificuldades. A gente não conseguia entrar nas escolas, né? Por mais que eu estou 8 anos no comando, a maior abertura que a gente teve foi no governo anterior, né? Realmente o prefeito era muito comprometido. E eu sentia isso. Mas eu não conseguia entrar na Secretaria de Educação, incrível. Ele não atendia, gente. A gente não conseguia falar de prevenção e abrir a discussão. A gente não conseguia. A gente atendia no varejo. As escolas que procuravam a gente fazia 3 coisas. Primeiro, capacitava os professores. Segundo, por meio de um projeto chamado-se Fala Jovem, o projeto também falou, Fala Jovem, que abria a discussão de uma forma muito diferente do jeito que o jovem aceita, essa discussão toda planejada. Pra vocês terem ideia, não podia ter cabelo branco para falar com eles, senão eles rapidamente já consideravam sua fala como sendo uma resenha. Aí ele já, só pelo olhar dele, você fala, não me aceitou, né? Isso quando era um, né? A gente fazia para 500 ao mesmo tempo. Então tinha toda uma preocupação, não só de postura, mas de caracterização também, né? E a troca pelo lúdico, né? Lúdico ao vivo, todo jovem aceita. E ele se entrega. E aí a gente percebe uma coisa. Quando o jovem fala assim, ô tio, ele não se entregou. Mas quando ele começa a falar o seu nome, aí ele se igualou com você. Não importa quem você é. Ele gostou da atividade. Bom, nossas atividades pelo Fala Jovem, todas eram sucesso. Todas. Chegamos a fazer um Fala Jovem, eles têm um acordo com o consulado americano, e trouxemos um americano para cá, que é um juiz. É um promotor, desculpa. E o promotor é daqueles complicados, né, de Miami-Dade, então ele é bem complicado. Ele não e os jovens, uma turma, sempre tem uma turminha acabou, de certo modo, chamando a atenção dele, ele se irritou com aquilo, e ele respondeu assim, lá no meu país, eu poderia te falar assim, no futuro nós vamos se encontrar. E eu vou estar defendendo uma pena para você. Porque pessoas assim não vai muito longe. Ele falou aquilo, eu falei, agora foi tudo, né? Perdemos o evento. Foi o contrário. Os jovens pararam, entenderam qual era a colocação dele, a explicação que ele tinha, tal, para dar, e foi uma das melhores atividades que a gente fez, né? E jovens de periferia. Quer dizer, falta oportunidade, né? Precisamos ampliar as atividades, né? Do jeito que está, fica muito difícil. É fácil a gente avaliar isso. É só você pensar no seu bairro, na sua comunidade e falar o que está sendo feito de prevenção. Quem é que está fazendo isso? E a gente vai entender que ninguém está fazendo isso, né? Hoje a gente tem um espaço preenchido pela Polícia Militar, que é o PROERD, que faz com grande sucesso, né? Ele faz um grande sucesso até 9 anos de idade. Depois disso ele não faz mais sucesso, né? Como o nosso padrão é um pouco maior, né? O jovem é alto, com 12 anos ele já borda na rua, né? Mão na cabeça. Ele fala, peraí tio, você foi legal lá comigo no PROERD. Não, mas agora é diferente, né? Agora você está numa atividade suspeita. Não tem continuidade. Depois dos 9 anos não tem nada para o jovem. Nada. Não tem ninguém fazendo isso. O JCC é uma outra atividade da Polícia Militar, mas não é tão com grandes visibilidades como o PROERD. Mas enfim, a gente precisava ampliar mais esse trabalho e a gente fica aberto aqui para poder falar um pouco mais sobre isso. Desculpa, Sérgio, por ter me alongado. Obrigado. Agora vamos ouvir, encerrando essa etapa da mesa redonda, o Eduardo de Oliveira, que é servidor, agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Atua na área de saúde e aconselhamento para dependentes químicos do trabalho, junto ao Unifesp também. É pós-graduado em psicopatologia e dependência química. Eduardo, com você. Boa noite a todos. Queria parabenizar o Sindilex
pela promoção desse evento aqui na pessoa do presidente Marcos Alcer. E eu vou falar sobre o tema, como eu me envolvi com ele, porque eu usei drogas, álcool, drogas por muitos anos. Né? Falar sobre a perspectiva de um dependente químico e, felizmente, conseguiu se recuperar. Muito difícil a recuperação. A discussão desse tema, primeiro, álcool e drogas, né? Como disse o Dr. Luiz, são. Está vendo? Como disse o Dr. Luiz, álcool e drogas é a mesma coisa, né? Essa distinção ela é fruto da cultura proibicionista, né? Basicamente por isso, porque é uma divisão basicamente jurídica, não clínica, né? Droga lícita e ilícita. Em todo o mundo inteiro, né, tem se discutido políticas aí sobre liberar ou não drogas, descriminalizar, etc. Nunca se chegou num consenso. Né? Tivemos nos Estados Unidos com a lei seca, hoje atual a política da ONU, né, da proibição, guerra às drogas, como nos Estados Unidos. E existe muito mais perguntas do que respostas. Não consegue chegar num consenso a respeito disso. Por quê? As drogas hoje que são ilícitas, se elas vierem para a licitude, provavelmente a gente vai ter um aumento muito grande do consumo. Né? Hoje aqui, o último levantamento do Lenad tem aproximadamente 22 milhões de alcoolistas, né, no Brasil, e 1 milhão de usuários de outras drogas. Um motivo simples, né? O álcool é uma droga que você pode consumir, não tem nenhuma pena, né, para quem consome álcool ou tabaco. Então, as duas drogas estão lícitas. O que acontece? Eu imagino, né, que se elas estivessem disponíveis, como está o álcool e a droga, o consumo aumentaria muito. E a dependência química, ela começa, a pessoa começa usando, ninguém sabe que vai se tornar dependente químico, infelizmente, né? Ninguém nasce com esse X, vou virar dependente químico. A pessoa normalmente começa a beber, porque o álcool está disponível. Existe uma estatística de em torno de 10%, cada 100 pessoas, talvez 10 se tornem dependentes, mas ninguém sabe disso. A adolescência não sabe disso. E quando a pessoa desenvolve a dependência, normalmente pelo consumo de álcool, né? Ela é uma patologia que o que acontece? Ela destrói a vida dela, em termos físicos, e muita gente está próxima a ela, né? Como outras patologias, né? Comete crimes, dependendo da droga, crimes patrimoniais, para comprar por causa da compulsão, pela cocaína, pelo crack, etc. Então, é um grande impasse. Eu entendo que o tráfico, o fato dela ser proibida, gera violência, fomenta a criminalidade, mas, por outro lado, se ela for liberada, né, daí estamos falando aí de todas as drogas, não só maconha, ela vai gerar um caos em termos de saúde pública. Eu vejo esse impasse, porque eu imagino que o consumo vai aumentar muito. Né? Por que a pessoa não usaria mais se ela estiver disponível? A cultura proibicionista voltando, a gente nasce com essa coisa. Poxa vida, eu não vou usar cocaína, não vou usar crack, até por medo. Né? A pessoa, eu pelo menos desde jovem, eu experimentei cocaína com 40 anos. Eu sempre tive medo dessa droga. Né? Mas pelo fato dela estar disponível, eu estava embriagado, estava com uma turma que tinha droga, disponibilizada a droga, e acabei experimentando. Foi uma curiosidade. E em 6 meses a vida foi pro brejo. Né? Foi uma questão de 6 meses, porque eu já era compulsivo pelo álcool, experimentei cocaína e virou um inferno na minha vida. Então a disponibilidade dessa droga. Né? Agora imagino se ela estivesse assim, sendo vendida livremente. O que seria? Né? E para sair conseguir estabilizar essa doença, eu tive que ficar internado, gastei um monte de dinheiro, porque o serviço público hoje, infelizmente, tem muita. A organização do serviço oferece muito pouco, né, para o dependente químico. Porque o cara, ele usa droga por muitos anos,
Aí não dá para reverter isso numa internação de 2 vezes, 3 vezes. É um processo muito prolongado. Esse período curto aí que o governo disponibiliza é basicamente para se desintoxicar. E, de fato, o cara, dependendo do estado de compulsão dele, ele precisa ficar trancado tomando remédio para desintoxicar. Mas depois disso, ele tem que ter toda uma rede de proteção, né? E muitos nem têm isso. Alguns porque destruíram, quando eram jovens, a sua capacidade de produzir na idade adulta, né? E outros porque, mesmo adultos, perderam tudo, né, com o uso da droga. Então, basicamente, é um grande impasse, repito. O proibicionismo não tem adiantado, porque a gente sabe muito bem que saindo daqui, de qualquer esquina, tem droga, né? E, por outro lado, eu acho que liberar, né, você vai inundar o mercado com um monte de produto químico extremamente pernicioso para a saúde, né? E tem gente que fala, não, mas o governo vai regular. Tem economista que diz que vai chegar no equilíbrio, né? Eu não consigo enxergar isso no sujeito que, por exemplo, usa uma droga estimulante, como cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, vai ganhando preço no mercado, pagando tributo sobre a substância que ele vai consumir lá. Eu acho mais provável que ele continue existindo no mercado negro e ele vá procurar essa droga por um preço mais barato, né? Não sei, não há nenhuma evidência, eu procurei, até para trazer esse debate aqui, de que tenha diminuído criminalidade, eu não achei nada assim, muito concreto para trazer. Os países, muita gente tem o hábito de comparar o Brasil com outros países em relação à política de drogas, né? Mas em quase todos, onde há um pouco mais de permissividade em relação a drogas, essas políticas estão sendo revistas. Porque os ambientes lá, todos são de higienização mesmo, né? Só que aí que tá, não dá para comparar o país, né? O país com desigualdade social que tem, o Brasil, com um país europeu, por exemplo. Lá eles até concordam que o cara se mata usando droga, isoladamente, fica num canto lá usando, mas como entende isso e paga para esse cara fazer isso, para esse cara se cuidar. Eu não consigo ver isso aqui no Brasil. O exemplo de legalização de droga no Brasil, a gente tem a 2 km daqui, que é a Cracolândia. Né? Lá se vende droga livremente, e aquilo lá é um inferno na terra. Né? E aí é isso, é um impasse. Eu acho que a nossa lei hoje diz o quê? Tem uma pena para o tráfico de 5 a 15 anos e tem uma pena para o usuário, dependendo de como ele foi enquadrado pelo policial, como disse de novo pelo juiz aqui. Né? Se for uma quantidade lá que ele vai ser enquadrado só por porte, como sendo usuário, ele tem que cumprir 3 penas, né? Comparecimento lá, curso, prestação de serviço, etc. Né? E não é preso. Isso é descriminalização, como é hoje aqui no Brasil. Pena para o traficante e o usuário o tratamento. Mas onde que está esse tratamento? Né? O serviço público realmente é complicado. Né? Aí acreditar que se eventualmente se permitisse que as drogas fossem vendidas aí livremente, o governo vai tratar esse dependente, quando o cara se tornar dependente. Não são todos que vão virar dependente, repito. Né? Mas muitos vão. Então é esse impasse. Minha opinião é que a gente tem que trabalhar, vou imaginar que esse país fosse um país muito sério, né? Trabalhar com prevenção, né? A Nora Vulcan, lá do NIDRA, Instituto Americano de Drogas, diz que a prevenção começa na mesa de jantar, né? A palavra dela. Prevenção na família, né? Nas escolas, informar efetivamente para as pessoas que não é nem um crime, por exemplo, consumir o álcool, porque o álcool no Brasil é uma piada, né? Fala assim, droga, mas o álcool é propaganda, é um
incentivo absurdo ao consumo. Você tem uma lei totalmente permissiva em relação ao álcool, e se você tomar uma hora de cerveja, você vai preso e vai dirigindo. Olha a barbaridade que esse país em termos da legislação. Não dá para entender isso. Então, eu acho que tem que passar efetivamente pela prevenção. Isso começa em casa. Aí não vamos discutir mazela social, né? Tem casa que a gente sabe que é totalmente disfuncional a família, mas vamos ficar no tema aqui da droga. Tentar discutir, ensinar as crianças, não é a política do amedrontamento, dizer que droga faz mal, porque isso não resolve para jovem. Faz mal como? O cara vai na balada, vê o amigo lá tomando uma cerveja, se dá bem para as menininhas, e fala, não faz mal, faz bem. Não adianta ele chegar em casa, o pai bater, brigar, xingar, não resolve. Tem que ter prevenção em casa e na escola. Falar, cara, você usou, você bebeu, você experimentou, mas vamos falar do lado ruim das drogas. Trabalhar nesse sentido. Para quê? Para que esse quadro experimental não evolua uma eventual dependência. Porque quando a pessoa se torna dependente de droga, aquela critério diagnóstico que o Florentino falou há pouco aí, ela se torna compulsiva, perdeu o controle, já está passando já tem crise de abstinência, se tornou tolerante, precisa beber muito ou consumir muita droga para conseguir o mesmo efeito. É muito difícil lidar com essa pessoa, muito difícil, muito caro. Então eu acho que eu entendo que hoje o fato de as drogas, as mais pesadas, entre aspas, serem proibidas, é uma maneira de inibir o consumo. Até pelo amedrontamento mesmo. A pessoa tem medo daquele negócio porque é proibido. Eu acho isso, talvez por esse motivo o consumo seja bem menor dessas drogas, álcool, crack, cocaína, metanfetamina, do que o álcool, que é totalmente liberado. E para que esse consumo não aumente, o Brasil precisa pensar, acabar com essa hipocrisia do álcool. É uma barbaridade que acontece no Brasil em relação ao álcool. E trabalhar na redução do consumo de álcool. E a política social trabalhar na redução de vulnerabilidade das mais diversas naturezas aí que o nosso país tem. Talvez com isso, como aconteceu com o cigarro, a geração de hoje a gente vê que praticamente pouquíssimas pessoas fumam. Por quê? Porque simplesmente tirou a propaganda da televisão, e isso teve um resultado muito positivo. Isso sequer passa pela cabeça hoje de quem está no poder aí no governo, que era muito fácil dar uma canetada e proibir a propaganda de bebida alcoólica na televisão. Mas ninguém fala disso. A propaganda que deveria ser informativa, não pode enganar as pessoas, é o contrário. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária faz tudo para você consumir. Incentiva ao consumo. Então tem que trabalhar nisso. Eu acho que o primeiro passo seria proibir propaganda de bebida. Segundo passo, uma política séria de educação, junto com os adolescentes, aí, com a criançada, jovens adolescentes, falar para eles das drogas, mostrar o lado ruim das drogas, não amedrontar. Amedrontar não adianta. E talvez a gente com isso tenha aí uma redução no consumo. É basicamente isso, da minha parte. Obrigado, João. Algumas questões levantadas, descriminalização, grande volume de prisões nas camadas de mais baixa renda, politização, partidarização dos programas de prevenção e tratamento, que muitas vezes são também programas de gestão, que vão mudando muito rapidamente, desumanização desse processo, talvez um grande volume de verbas de repressão e um volume menor inversamente proporcional de verbas para tratamento. Enfim, são várias questões. Para deixar bacana, vamos abrir aí para quem da plateia quer perguntar, que eu acho que fica mais interessante. Vamos lá? Importante o microfone para poder ser gravado e participar da transmissão. Estou aqui controlando as inscrições. Quem quiser, levanta o dedo e eu estou anotando. Bom dia. Bom dia. Boa noite, companheiros da mesa. E
boa noite aos presentes. Que bom ter vindo aqui, viu? Eu estou hoje nas condições de chefe de gabinete aqui do vereador Alessandro Guedes, mas nesse momento eu vim aqui falar de algumas experiências nossas, principalmente de uma entidade que nós temos na Zona Leste do Grande ABC, que chama a Agrupação de Recuperação Antialcoólica e Drogas. E bom ter vindo aqui, ter ouvido as opiniões, porque as opiniões aqui também confirmam as nossas, das nossas entidades. Mesmo sendo as entidades que têm o trabalho com a terapia em grupo, a maioria não tem formação científica e acadêmica para desenvolver esse trabalho, mas é um trabalho feito com os próprios ex-usuários, né? Seja do álcool ou seja da dependência química. Então eu, por exemplo, eu também sofri com a questão do álcool. O doutor aqui, o doutor Eduardo, né, colocou que também teve problema, eu também tive. Dos 18 aos 25 anos de idade, eu fui um alcoolista ativo, atuante, né, onde eu parei com 25 anos de idade, que eu não conseguia subir nenhum degrau de um ônibus, de tão debilitado que eu me encontrava com 25 anos, não prestava para nada. Então você imagina um jovem com 25 anos não prestar para nada, ele vai morrer, né? Mas graças a Deus eu conheci uma entidade terapêutica, uma entidade que desenvolvia um trabalho na época com as terapias em grupo, e eu me conscientizei que era um portador dessa doença, que o alcoolismo, pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença, é reconhecida como uma doença, né? E eu sou um dos portadores dessa doença. Eu tenho essa célula predisposta ao álcool, eu não posso de maneira nenhuma ingerir o primeiro gole, né? Então, a partir desse momento que eu tomei essa consciência que eu sou doente, que eu não posso, eu sou um militante hoje dessa causa, porque se eu sair dela, com certeza eu vou voltar, que é muito fácil. A recaída é muito fácil, né? É aquele ditado que fala que galinha que acompanha pato morre afogada, né? Então eu tenho que fugir dos velhos caminhos, fugir das tentações. Venho fazendo isso há quase 20 anos, né? E sou um militante dessa causa. Eu queria rapidamente fazer algumas observações, até porque nós apresentamos um projeto de lei que institui a Semana de Prevenção do Álcool e Droga nas escolas municipais, pelo menos para provocar o debate. Nós sabemos que o PROERJ tem um trabalho muito bacana, como o doutor, mas é insuficiente, é muito insuficiente. Eu acho que esse tema tem que começar logo na primeira série, logo no primeiro aninho na escola, tem que ter esse debate. Eu falo isso porque quando o jovem, a criança, ele está ali na frente de uma televisão, assistindo o Pica-Pau, o Chaves e os desenhos que eles gostam, nos intervalos aparece quem? E aí foi falado aqui, nos intervalos dos desenhos dele, aparecem as propagandas. As mulheres bonitas tomando a sua cerveja, a sua bebida, os homens saradão também tomando as suas bebidas, tudo felizes, e eles acabam crescendo com aquilo, né? Imagina, aí quando chega na fase da adolescência, aquilo já está na cabeça dele, que aquilo é muito gostoso e vai fazer o mesmo. Então, também concordo, eu acho que essa propaganda abusiva é horrível, e nós temos que assumir isso, né? A outra questão é a questão das drogas, as drogas ilícitas, né? As drogas, elas foram perdida. Porque antigamente, na minha época, eu tinha medo de usar maconha, né? Porque maconheiro, cara, era rejeitado o maconheiro na minha época. Eu lembro que os maconheiros não gostavam dos begunhos, os begunhos não gostavam do maconheiro. Hoje, hoje parece que o caso de ser maconheiro parece que é um estímulo para arrumar a mulher. A mulher parece que gosta de maconheiro. Eu sou da época do Bob Marley, na época do nosso Raul Seixas. Então, naquela época era muito difícil isso. Hoje em dia o maconheiro hoje é um status. E sem contar com essa questão de políticas públicas, foi colocado aqui. Eu só vou fazer essa observação para não me alongar.
Mas é importante, é que nós não temos esse espaço para dialogar, então quando tem isso a gente aproveita. Então você pega, por exemplo, essa questão teve 4 bilhões no orçamento do ano passado da presidenta Dilma para o tratamento do crack. Esse dinheiro foi espalhado nos estados, nos municípios, para desenvolver esse trabalho. Eu participei daquela frente parlamentar lá na Assembleia Legislativa e foi um trabalho muito bacana, foi feito um estudo muito legal. Eu lembro que saiu um material muito bacana, mas e aí? E daí? Né? E daí? E depois? Foi colocado na prática? Foi identificado de fato, não precisava investir todo aquele dinheiro? Você pega recentemente, né, a questão do cartão recomeço. Cartão recomeço é simplesmente dinheiro que está sobrando e não tem onde gastar. Então vamos gastar de uma vez, vamos jogar ele de qualquer jeito, porque isso é jogar de qualquer jeito. Você imagina você acreditar R$ 1.350 no cartão para a família do drogadito, poder tratá-lo em clínica. Você vai em clínica, deposita lá os R$ 1.350 na clínica,